Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ourice Podcast. Hoje é dia 28 de setembro. Nós contamos com a presença aqui hoje do Dr. Igor, que é sócio do Souza Ogal Advogados, e vai nos orientar, me ajudar muito aqui no entendimento da estrutura de Fiagro. Né? Inclusive o Dr. Igor participou, né, Dr. Igor, do Advocacy, né, da elaboração da lei do Fiagro. Então, tem aí uma experiência bastante rica para, né, abordar os pontos importantes sobre o Fiagro para nós. E eu acho que até do outro lado, que é muito interessante, de ter levado para a redação da lei, para a discussão ali do processo legislativo, no processo legislativo, do que o mercado precisa, né? Então, obrigada, doutor Igor, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre bom poder esclarecer e discutir um tema que é tão caro aí para mim. Sim, eu agradeço muito, porque sou, né, sendo muito franca aqui, para mim é um tema relativamente novo. A própria lei é uma lei nova, né? E da experiência que eu tenho de acompanhamento, né, dos nossos clientes para a estruturação de patrimônio, pensando aí no fiscal e no sucessório, a gente fala de diversos veículos, né, que abrigam muito bem alguns ativos, né, certos tipos de bens. E eu, sendo muito franca, a gente carecia de alguma alternativa para discussão com relação a produtos do agro, a terra ou a outros, né, ativos, outros certificados, como você vai explicar, do que cabe em um Fiagro. Então, eu aprendo junto aqui na conversa com os nossos clientes para enxergar, como eu falei, esse veículo, como que ele funciona, quais são os prós e contras, como é que eu penso na utilização dele, né? E, de novo, agradeço a presença para orientar a gente com relação ao entendimento dessa estrutura. Se você puder explicar um pouquinho, acho que de início, né? Penso eu que a gente podia explicar o que cabe, né, num Fiagro, o que eu consigo integralizar num Fiagro, como se dá esse processo, e aí abordar também na sequência um pouquinho do impacto fiscal, acho interessante. Tá. Então, eu acho que eu vou contar um pouquinho da história do Fiagro, como ele foi criado, por que foi criado. Eu acho que isso vai facilitar aí os clientes e aqueles que estão nos assistindo a entender um pouquinho melhor, né? O Fiagro, ele é um fundo que ele surgiu de algumas discussões. Pô, o Brasil é uma potência agrícola mundial, né? Hoje somos líderes em diversos segmentos do agronegócio, assim, né? De grãos, de produção pecuária, enfim, os mais diversos segmentos. O Brasil tem uma vocação agrícola por condições climáticas também. Por que nós não tínhamos até então um fundo focado na captação de recursos para o agronegócio? Então, foi uma das questões que foi colocada, né, nas discussões na época com o deputado Arnaldo Jardim. E aí eu lembro que nós demos de exemplo a Faria Lima. Falou, essa Faria Lima aqui é tudo fundo imobiliário. Se for viável atrair o dinheiro da poupança popular, o dinheiro né, sem necessidade de passar pelo mercado financeiro, a intermediação do mercado financeiro, reduzindo custos para quem está captando, né, e viabilizando um rendimento maior para quem está investindo, acho que pode ser um grande sucesso, né? Assim como foram os fundos imobiliários. O primeiro momento que se pensou é isso, pô, se eu não tiver intermediação do mercado financeiro, né, com todas as restrições, todos os cuidados que são necessários, próprios, né, de uma instituição financeira, e os controles que encarecem a estruturação, mas que se eu pudesse ter, né, supervisionado pela CVM, supervisionado pelas autoridades regulatórias, algo que pudesse captar a poupança popular, né, sem intermediário no meio do caminho, e aí destinar esse recurso para o agronegócio, poderia ser algo fantástico para a economia e para o desenvolvimento e para o crescimento maior do agro. Então se pensou naquele momento num fundo que pudesse fazer tudo, né? Então, quando se lê a lei do Fiagro, o Fiagro ele pode investir em qualquer segmento ou atividade que esteja dentro da cadeia produtiva do agronegócio. E Fiagro chama Fundo de Investimento da Cadeia Produtiva do Agronegócio. Né? Então, o que é isso? Imóvel, crédito, participação societária, todas as atividades econômicas que estiverem dentro da cadeia de produção do agro, é permitido ser, por intermédio do Fiagro, utilizar recursos para destinar para essa cadeia de produção do agro. Esse nome ele não é à toa, ele foi feito em função de um precedente, de um caso conhecido, de uma operação de CRA do Burger King. Tinha-se uma discussão muito grande se o Burger King poderia emitir CRA, porque o Burger King, em tese, não é
vamos dizer assim, é uma agroindústria, né? Vende hambúrguer, né? Como é que ou um varejo grande de hambúrguer, né? Como é que pode o Burger King emitir CRA, né? Usar dos benefícios do CRA, que também é um título isento, né? Incentivado, para poder produzir hambúrguer e vender nas suas lojas, né? A CVM decidiu o caso e falou, ó, se tiver na cadeia de produção do agro, cabe, na cadeia produtiva do agronegócio, cabe a utilização do CRA, porque no final do dia, aquele dinheiro de produção do hambúrguer vai ser destinado para o produtor rural, né? Enfim, o produtor que tá fazendo a criação do boi, né? O pecuarista, enfim, no final do dia vai ser destinado para o produtor rural, então está na cadeia, cabe o CRA. Então, se apropriando desse ensinamento, dessa decisão da CVM, é que se criou o FIAGRO, que era o Fundo de Investimento para a cadeia de produção do agronegócio. Tudo que tiver dentro da cadeia de produção é possível investir. Num mecanismo super atraente, porque, né, você consegue, sem ter essa intermediação do mercado financeiro, pegar o dinheiro popular e alocar no agronegócio. Outra coisa que se verificou, né, antes mesmo da estruturação dos FIAGROS, é que era necessário achar esse mecanismo. Por quê? Hoje o crédito rural ele está mais ou menos dividido da seguinte forma: 1/3 do crédito, até naquele momento estava, né? Hoje já está mudando, o FIAGRO já está crescendo muito, está mudando, mas naquele momento era 1/3 de créditos subsidiados, então planos governamentais que davam créditos subsidiados para produtores rurais, os bancos públicos, basicamente, né? Esses bancos públicos, obviamente, não têm capacidade de emprestar para todo o setor. 1/3 de bancos privados com créditos regulares, operações normais de crédito, apesar de, às vezes, taxa baixa, mas não são créditos de longo prazo, de curto prazo, né? Em função das questões regulatórias do setor financeiro. E 1/3 das tradings, as grandes tradings agrícolas, que elas fazem aquelas operações de barter, onde elas entregam, antecipam para o produtor, né, os insumos de produção e contra uma entrega do produto lá na frente. Essa operação, muitas vezes, ela não está muito claro o que é a taxa de juros que está embutido nela, mas se o produtor tivesse recursos para comprar à vista esses insumos diretamente nas indústrias, o que se sabe é que se pagaria muito mais barato, né? Então, esse crédito, apesar de importante, relevante para o setor, é um crédito caro, porque tem um risco da trading também, né? Tem tudo, enfim, tem um monte de questão embutida, então é caro, né? Para o produtor. O crédito normal é caro, porque o banco tem todos os seus índices Basileia, e os créditos subsidiado público é um crédito barato, mas é pouco, ele é insuficiente para poder suprir a necessidade do agro. Né? Então, o que se pensou, se a gente conseguir criar um mecanismo que possa ser inserido nessa cadeia, trazendo um crédito mais barato ou um crédito de mais longo prazo dentro do mercado de capitais, isso pode ser algo que vai ainda impulsionar mais ainda o mercado ou o setor do agronegócio do Brasil, por suas condições climáticas, meteorológicas, de terra, enfim, capacidade de produção dos agricultores nacionais, né, vontade, empreendedorismo. É um setor muito empreendedor, né, o setor do agronegócio. A gente acredita que com esse dinheiro novo, o setor pode crescer ainda mais. E, de fato, isso vem se provando. O volume de FIAGROS está crescendo muito. A gente tem FIAGROS aí hoje com 50, 60 mil cotistas. Hoje é possível investir num FIAGRO com R$10. Quer dizer, atingiu o objetivo, sim, que era aquele objetivo primordial de poder trazer o dinheiro popular para poder direcionar para o agronegócio. Né? E trazendo taxas de rentabilidade interessantes para quem está investindo e um custo ou prazo, porque prazo também é custo, né? Maior para quem está tomando. Então, a experiência se mostrou muito boa. Num primeiro momento, a CVM, assim que saiu a lei foi publicada, e aqui uma outra, assim, um elogio, né, para o Congresso Nacional, porque isso foi proposto pelo deputado entre a proposição da norma e a aprovação,
se demorou 2 meses, né? Tamanha era a necessidade do mercado, né? Foi muito célere. E então, o deputado Arnaldo Jardim, à época, eu acho que ele fez um bom acordo parlamentar, se votou por líderes e todos os partidos, foi unânime, votaram favoráveis, né, seguiram. Faz sentido, né? Um veículo que faz sentido. Que ano foi mesmo, foi doutor Igor? 2 anos atrás. 2020, 2021. Um pouquinho antes da anistia, no meio da anistia. Tá. Da anistia não, da pandemia. Então, foi muito rápido isso, e aí a pressão sobre a CVM, que precisava regulamentar a norma, né, foi muito grande, e a CVM rapidamente achou uma solução. Ela falava, bom, esse fundo, eu posso fazer tanta coisa nele que eu não consigo prever ainda a utilização desse fundo. Né, como ele pode... Todas as regras, porque obviamente a CVM, como grande xerife do mercado, ela tem que tomar cuidado, porque é dinheiro popular, é poupança popular que está sendo utilizada. Né? Então, como não se tinha uma experiência, não se tem ainda uma experiência como a que a lei outorgou ou garantiu ao FIAGRO, a CVM falou o seguinte: nesse primeiro momento, vamos fazer assim. A gente vai ter o FIAGRO FIP, que vai poder investir em participação societária. O FIAGRO FII, que vai poder investir em imóveis rurais. E o FIAGRO FIDIC, que vai poder investir em crédito. O FII funciona mais ou menos como um FII do agronegócio. Ele investe em imóveis, mas também tem títulos. Né? Então ele vai poder ser de papel ou de tijolo. Mais ou menos nos mesmos moldes do que aconteceu com os FIIs, né? Que os fundos imobiliários. Hoje ainda é assim, mas a CVM está estudando e o que se imagina é que até o final desse ano já vai ter uma regulamentação que consolide a possibilidade do FIAGRO full, onde você possa abarque todos os tipos de ativos, tudo que é tipo de ativo, né, de operações dentro da cadeia de produção, dentro de um único fundo, sem precisar segregar cada um, né, com base na experiência da CVM em analisar os FIAGROs que foram criados, as estruturas que foram criadas, as operações que foram feitas. Né? Hoje a CVM ouviu o mercado, né? Ouviu todos os stakeholders aí, gestoras, investidores, tomadores de recurso, a Receita Federal, enfim, todos os órgãos, né, que participam, né, da dinâmica de fiscalização, supervisão, utilização desses fundos. Ela está muito próxima de emitir um novo regulamento, onde vai possibilitar a utilização integral de todos os ativos numa mesma estrutura, num único veículo, né? Que vai ser realmente algo bastante revolucionário para a indústria de fundos nacional. É um negócio, né, evolui muito rápido, como você falou, né? Cresce muito rápido, a gente aprende um pouco na experiência, um pouco no desejo do investidor, no desejo do produtor. E para mim, assim, quando eu vejo esse tipo de estrutura, o que eu acho interessante é que ela tem os dois campos ali de visão, né? Visão de organização de patrimônio, de sucessão, porque, obviamente, conforme o caso, né, eu poderia me utilizar desse fundo para um planejamento sucessório, se for um fundo fechado, como outros fundos que os nossos clientes conhecem, posso doar cotas, reservar usufruto e etc. E tem um lado de investimento, né? Tem um cliente que quer apenas fazer um investimento, ele não tem terra, não tem, né, nenhuma atividade ali no agro, mas conhecer, saber da utilização daquele recurso, o fomento do mercado, né? Ajudar um mercado que é muito grande, é muito forte, a trabalhar, ter funding, né, ter recurso da maneira correta, como você falou, regulado, com o CVM acompanhando, uma lei, né, discutida, adequadamente aprovada. Então, é interessante porque você tem ângulos diferentes para um mesmo veículo que, para o nosso país, principalmente, é muito útil. Sim. Então, é importante, de novo, né, conforme o caso, eventualmente a gente pode ter uma família que tenha terra, que precise de uma análise específica, mas que pode considerar a constituição do fundo, né, com uma maneira de um veículo de organização de patrimônio. Pode ter um cliente que quer realmente dar um gás, né, na sua atividade ali, crescer, acelerar o seu crescimento, melhor dizendo, e pode se utilizar da estruturação daquilo para, né, puxar recursos para ter o funding. Então, é bem interessante, acho que sempre tem que ser detalhado no caso a caso para ver a aplicabilidade dele. Sim, é bem por aí, Daniela. A gente lá no escritório, nós já vimos de tudo, assim, impressionante o volume de operações que aparecem para a gente analisar, né? Então,
sobre os dois vieses, ou aquele investidor que está acostumado já com o agronegócio, quer investir, ou aquele que não está, mas quer aproveitar o boom do setor, né? E aí tem um volume muito grande de pessoas interessadas, e óbvio que vai depender de um fundo que tenha uma boa capacidade de análise de crédito, um bom gestor, como é o caso da Oriza aqui, enfim, pessoas sérias, competentes, para poder dar segurança para o investidor poder, né? Não vai ceder crédito para qualquer um, a análise, enfim, tem que ser bem feita do risco e tal, mas quer se aproveitar desse mercado e dessa oportunidade, mesmo sem conhecer do agronegócio, vivenciar um pouco do ganho, né? E temos também aqueles clientes, né, que estão procurando se reestruturar, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos de coisas que nós já vimos e já estruturamos. Então, fundos para silos, né? Existe uma demanda muito grande de armazenagem de grãos no Brasil. Assim, tem uma escassez de estrutura de armazenagem, estrutura de distribuição também, armazéns mesmo para distribuição, enfim. O Fiagro, ele pode ser um veículo para investir nessa infraestrutura do agro. Está na cadeia. Está dentro da cadeia de produção do agro. Né? Então, já tem, né? Já foi constituído e está sendo um sucesso. Né? É um modelo bacana. Enfim, não necessariamente você precisa ser do agronegócio para poder investir nisso. E é impressionante. Outro dia eu ouvi de um grande produtor rural quantos milhões de dólares ele perdia por ano por falta de estrutura de armazenagem adequada para os grãos. E aí a necessidade dos caminhões se deslocarem grandes distâncias, e a cada grãozinho que caía na estrada, uma perda grande. Quanto que aquilo representa de perda para o negócio dele. É uma coisa impressionante, né? Então existe um mercado fantástico aí para poder viabilizar uma melhor estrutura de distribuição e armazenagem. Os Fiagros estão entrando nesse mercado. A gente viu para um outro grande, enfim, uma grande empresa, a possibilidade de captação de recursos para construir trilho de trem. Então é uma concessionária que está fazendo uma linha que vai se transportar a produção rural, né, de uma região de produção até um porto, e é a cadeia de produção do agro, é transporte de agronegócio. É imóvel rural? Não sei se você sabe, o trilho é um imóvel também, né? É por acessão física, então tem até registro no cartório de registro de imóveis. Também para construção de trilho e financiamento de longo prazo. Você consegue casar o prazo da concessão com o prazo do financiamento. E aí outras estruturas, né? O pai, o caso clássico que a gente vivencia no agronegócio brasileiro, né? O avô foi um grande desbravador de terras, né? Ele foi um colonizador às vezes, né? Ele viajou cidades, saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, foi para o Mato Grosso, para o Pará, para o Piauí. Ele desbravou, né, toda essa região, começou a produzir, tem quantidades enormes de áreas hoje produtivas, né? Aí o filho, que é o pai, né? Ele já foi fazer faculdade. Com aquele dinheiro ele se formou médico, advogado, contador, enfim, está na cidade grande, já, apesar de usufruir o benefício de tudo aquilo que o pai construiu, ele já não está no dia a dia daquela, né? E o neto está fazendo faculdade de música em Nova York, né? Tipo, ele já ganhou o mundo, ele já não tem mais nada a ver com o agronegócio, apesar de ser essa estrutura, né, construída pelo avô, a estrutura que manteve a família e mantém, e talvez manterá por muitos anos. Começam as brigas sucessórias, porque o avô teve 10 filhos, né? Se você divide o patrimônio por 10, o patrimônio já não tem o mesmo valor, você já não consegue explorar da mesma forma. O Fiagro é um mecanismo interessantíssimo para uma família como essa. Coloca tudo dentro do fundo. E qual que é o benefício, né? A gente não falou um pouco sobre isso. O Fiagro, diferentemente do FII, quando foi criada a lei, qual que era um grande problema do FII? A gente sabe quando a gente coloca ativos no fundo, no investimento, qualquer um que seja, o FII é um exemplo dele, você tem que aportar valor de mercado. Com recolhimento de R. Aí eu tenho... aquela fazenda que eu comprei, que era um pedaço de mato, e hoje é uma fazenda super produtiva, eu comprei, ela está no meu imposto de renda por R$100 mil, mas ela vale R$100 milhões. E as proporções são essas mesmo.
Né? A gente sabe disso. São coisas muito antigas, né? Que foram muito alteradas e cresceram ao longo do tempo, na mesma família. Se eu for aportar por 100 milhões de reais essa fazenda, eu tenho que pagar 22,5% de ganho de capital, né? Que é de 0 a 22,5%, tabela progressiva. Então eu tenho que pagar aquilo que vale 100 milhões, 22 milhões de reais. Só que eu não tenho esse dinheiro, eu tenho patrimônio, mas eu não tenho o recurso. A liquidez normalmente, né? Então, o FII funciona, é assim, é um problema, não dá liquidez. Muitas vezes o cara tem um imóvel de herança no meio da Avenida Paulista, só que ele vale uma fortuna. Existe a possibilidade de estruturar alguma operação para construir um prédio via FII, mas ele não consegue fazer o aporte, porque ele não tem o dinheiro para pagar o imposto de renda. Né? Então, a família, né? Então, o que foi feito na época da elaboração do FIAGRO? No aporte não tem tributação sobre a diferença entre o custo e o ganho de capital. Ela fica diferida para quando? Para quando o fundo vender o imóvel, se vender, ou para quando os cotistas do fundo fizerem alienação. Aí você vai ter uma tributação. Então, você resolveu um problema sério para uma família como essa. Então, é um grande benefício. Sim, que muitas vezes é um impedimento, como você Pode falou ser em outras situações. Outra questão importante também, que é interessante. O fundo, se tiver 50 cotistas e ninguém tiver mais que 10% dos rendimentos ou participação do fundo, os rendimentos são isentos também. Então, é normal numa família grande você ter 50 cotistas e muitas vezes não tem essa concentração de 10%. Então, também pode virar um instrumento de receber, botar um imóvel, por exemplo, um grande imóvel, uma grande fazenda, ou, imóveis rurais, né? Dentro do fundo, receber arrendamento, a renda para uma usina, porque ninguém quer mais saber, ninguém está mais no dia a dia daquele negócio. Então, mas aquilo vale muito dinheiro e ninguém também quer abrir mão daquele patrimônio. Né? Então, coloca no fundo, a renda para uma usina, um gestor vai cuidar de direito desse contrato de arrendamento, todas as obrigações relacionadas àquela terra para que ela fique em ordem, em compliance com a legislação, né? E a família vai viver desses rendimentos isentos. Então, é um negócio muito bacana, né? Pode ser feito assim, com bastante facilidade. E o pai já quer doar para os filhos ou para os netos, ele pode fazer a cessão das cotas com reserva de usufruto, né? Para ele, e aí viver tranquilo com aquele dinheiro, já garantiu a unidade daquele patrimônio, que é um patrimônio muito relevante para a família, é um patrimônio que cresce. Eu estava olhando nos últimos 20 anos, descontada a inflação, tá? 18 anos para ser mais preciso, dados públicos, tá? Descontada a inflação. Então, estou falando de rendimento verdade, real. As terras valorizaram em média 10,5% no Brasil. Quando eu falo em média é porque a benfeitoria valorizou um pouquinho mais do que a terra. Então, se somar os dois, benfeitoria e terra, dá uma média de 10,5%. Não tem, assim, isso descontado a inflação, é difícil achar um rendimento tão bom quanto esse. Então, para quem consegue, consistente, quem consegue manter esse patrimônio, esse patrimônio está valorizando e vai valorizar ainda muito mais, porque é um recurso que é escasso, né? Terra, ainda mais terras grandes, em proporções grandes. Então, é um negócio que tem muito, como você falou, há muitas famílias na mesma situação. E o interessante é você conhecer a estrutura para usá-la de acordo com o seu momento, porque inclusive pode ser que eu consiga montar de uma maneira que eu já quero doar cotas, pode ser que eu ainda não consiga me enquadrar para ter a isenção, mas eu tenho um bom diferimento se eu não tenho recolhimento de R na integralização do ativo, se o fundo, né, tá ali fechado e diferindo imposto e o meu negócio crescendo. Então, eu saber que eu posso eventualmente montar a estrutura de uma maneira hoje e ela me dá alternativas de, com o passar do tempo, eu utilizá-la para uma outra coisa que eu gostaria, né? Monto hoje, não tenho IR na hora que eu integralizo meu ativo, trabalho o negócio ali ao longo do tempo, faço crescer, com diferimento de imposto, recebo recursos do mercado, pode me ajudar a fazer crescer meu negócio, e lá no futuro eu posso, se já não for fechado meu fundo, eu fecho meu fundo, eu dou cotas. Eu acho que essa visão de longo prazo está inclusive muito ligada ao que a gente gosta de discutir com os nossos clientes, para conhecer as estruturas e utilizá-las da maneira correta no momento que me é mais interessante. Sim, é muito legal que você colocou, Daniela, porque assim, o propósito não é o tributário. Né? O tributário é um plus, ele pode ser um plus. Vou dar um exemplo, a gente fez uma análise lá no escritório de um caso de um produtor pecuário que ele vem há anos fazendo o seguinte: ele compra a terra, ele coloca o gado dele.
A soja chega, o valor da terra valoriza muito, não compensa mais manter o gado, então ele vende para o produtor de soja. Sim. Aí ele acha outra terra, ele coloca o gado dele, produz. A soja chega. Faz anos que ele vem fazendo isso, anos no Mato Grosso do Sul, anos ele vem fazendo isso. Então ele teve ganhos muito altos de valorização da terra dele e continua produzindo o gado dele, né? É um grande produtor. Mas ele nunca se apegou àquela terra. O negócio dele era... Ele vai girando mesmo. E fazendo o patrimônio crescer, né? E aproveitando para produzir, para criar o gado. A gente fez o cálculo que se ele tivesse feito isso dentro do Fiagro... Nossa. Dentro do Fiagro, mesmo pagando imposto de renda na Sim. fonte de 20%, se ele fosse o único cotista, Sim. o patrimônio dele teria sido o dobro. Sim. Só pelo fato de ele não pagar imposto nas compras e vendas de terras que ele fez. Só utilizando uma estrutura que ajuda. Só utilizando uma estrutura. Então, assim, o valor do dinheiro no tempo é grande. Se já existisse, Se né? já existisse o fundo. Né? Então, a gente estava óbvio que estava projetando para frente. Sim. Mas, assim, o valor do dinheiro é grande, porque o fato do fundo dentro do ambiente dele, né? no balanço, não sofrer a tributação, já é um grande benefício também. E lembrar que, por exemplo, um fundo como esse, ele pode ter a terra, pegar o dinheiro do arrendamento da terra e investir em títulos rurais. Sim. Né? Então, às vezes um título mesmo emitido pelo próprio fazendeiro, pelo próprio Sim. produtor rural, né? um CRA, enfim, lastreado numa CPR. Então, assim, existem mecanismos interessantes também de se utilizar aquele dinheiro sem necessidade de distribuir. Sim. Além de compra de novos imóveis, também é possível fazer investimentos interessantes, né? com um bom gestor que planeje, né? Que tem essa visão e conheça um pouco do mercado, ele faz esse dinheiro crescer exponencialmente. E o Fiagro é um mecanismo interessante para isso. Quer ver outra coisa também legal, Daniela, que a gente analisou no escritório, muito bacana? Uma senhora... que tem um patrimônio relevante, grande parte desse patrimônio é um patrimônio de terras, e ela quer fazer um planejamento sucessório. E nesse planejamento, ela quer garantir que os filhos não se desfaçam do que foi construído, no caso dessa senhora, pelo pai dela. Né? E ela não gostaria de que os filhos, porque ela tem a consciência de que aquilo é um patrimônio muito relevante para a família, ela viveu a vida dela toda disso, o pai viveu, os filhos vivem, e ela não gostaria que por nenhum, assim, ela quer transferir, mas ela não quer que os filhos se desfaçam. Ela quer, né, então, é uma visão dela, uma vontade dela. Então, chegou à conclusão, por todos os estudos que foram feitos, que o ideal era ter um trust. Né, um trust fora do Brasil, onde disciplinasse na estrutura do trust essa regra de sucessão, como ia se dar. Ela não estava preocupada com o efeito fiscal, tá? Para ela o importante é a preservação, nem que se pague mais imposto. Sim. Tá? Para ela o importante é a preservação do patrimônio da família. Mas o trust, o proprietário é o trustee dos ativos do trust, né? Então, por mais que você tenha lá uma empresa debaixo do trust, que seja dona do imóvel, o proprietário é o trustee, né? E aí fica aquela dúvida, será que o trustee, por ser investidor estrangeiro, ele pode ser proprietário de imóvel rural no Brasil, desse tamanho, né? Tem aquela restrição da propriedade de estrangeiros no imóvel rural. Para o Fiagro a restrição não existe. O Fiagro pode ter como cotista um investidor estrangeiro. Por quê? Quem é proprietário das cotas do patrimônio do fundo é o administrador, que é uma propriedade fiduciária, mas é um administrador que é um administrador local. Sim. Então ele pode ser dono, o administrador após ser propriedade fiduciária, mas é dele, tanto que se registra no registro de imóveis o imóvel em nome do administrador do fundo. E o cotista investidor estrangeiro pode ser dono das cotas do fundo. Às cotas, né? As cotas e não o ativo final. Sim. Então, é uma forma de viabilizar, por exemplo, no caso dessa senhora, a possibilidade de implementar esse desejo dela, que era o desejo de garantir a manutenção dessa terra para
o sustento com relação àquele família. Ativo, né? E aí, se essas mudanças que estão sendo feitas de tributação de offshore, tudo, forem implementadas, a gente acredita que vai ser, nesse caso especificamente, vai acontecer uma coisa mais interessante, porque o rendimento que vai ser pago pelo trust, o trust vai ser transparente para fins fiscais. Para os beneficiários dele, como vai ser transparente, a lei vai admitir que você abata os impostos pagos no Brasil daquele rendimento que vai ser pago para os beneficiários. Então, o que vai acontecer? Na prática, não vai ter a interposição da estrutura, não vai adicionar custo de tributação também para os beneficiários. Sim, o que muitas vezes impede, como você falou, né? A depender do caso. O risco de enquadramento fiscal, por isso que o trust é uma estrutura discutida para casos muitíssimo específicos, né? Não é um negócio de dia a dia. E muitas vezes, não só o trust, mas estruturas offshore, para deterem ativos aqui por conta de camadas adicionais de tributação que são criadas. Então, se não tem esse impacto, né? Tanto melhor. A estrutura faz mais sentido ainda para aquele tipo de ativo, né? É isso. E aí a gente tá vendo, a gente vê muito famílias transnacionais hoje em dia, né? É comum, bastante. Cada vez mais, né? Os filhos foram embora, foram ganhar o mundo, aí fizeram famílias fora, são cada um num estrangeiros, país, né? E tem um ativo ainda no Brasil aqui, às vezes cada um num país, e tem esse ativo, esse imóvel aqui no Brasil, e não é mais brasileiro, o neto não é mais brasileiro, né? Então, teria uma restrição para ele poder ser proprietário. O Fiagro, ele tira esse problema. Então, é assim, por óbvio que a gente não tem ainda capacidade de enxergar todas as soluções, porque isso depende muito também dos desafios que são trazidos para a gente. Né? Vocês como gestores, recente, nós como escritório de advocacia, é tudo muito recente, mas quando se aprofunda, sempre tem coisas legais, né? Sem contar também a proteção do patrimônio, né? Porque o Fiagro, como acontece isso, né? A propriedade passa a ser do administrador, então, do ativo, né? O cotista é dono da cota do fundo, aquele ativo que está lá subjacente, ele está protegido. Então, se o cotista tiver um problema, às vezes ele é empresário, tem lá um problema ambiental na fábrica, ou tributário, que pode afetar, né, o patrimônio dele, pode acontecer de bloquear cotas, né? Sim, mas não vai bloquear o patrimônio, e o patrimônio vai continuar livre, gerando riqueza, né? Então é algo realmente bastante rico que nós temos e com uso assim, bem diversificado. E está engateando, acho que as alternativas são inúmeras. Sim. Quanto mais a gente estudar novos casos, né, implementá-los, testá-los, né, com segurança, melhor ainda, mais robusta vai ficar essa estrutura para a gente discutir. Mas eu acho que é interessante. Eu te agradeço, né, pelo seu tempo. Eu acho que é aqui para a gente começar a raciocinar sobre o Fiagro, ajudou demais. E se os nossos clientes tiverem dúvida, obviamente podem nos mandar. A gente conta aqui com uma parceria com o Dr. Igor e o Souza Ogal Advogados para ajudá-los também nesses estudos. É um prazer para a gente. Eu fico à disposição de vocês, dos clientes, todo mundo que precisar. Mais, além da questão profissional, né, é legal ver o que a gente conseguiu construir, né? Obviamente que isso é um trabalho do deputado Arnaldo Jardim e todo o Congresso Nacional, que eles são criadores da lei, mas o fato de ter participado dessas discussões e ter construído algo que assim, em pouco tempo está dando tão certo, né? Dá uma alegria, assim, a gente fala, valeu a pena ter se formado em Direito e ter podido contribuir para isso. Então, é algo que nos dá prazer mesmo. Assim. Muito bom. Legal. Obrigada, viu? Obrigada a todos e até o próximo Ouriço Podcast.